Em uma recente entrevista, Joe Biden disse que os estadunidenses lutariam para proteger Taiwan no caso de uma invasão chinesa. Com esse iminente conflito à vista, resta uma pergunta. Como seria essa guerra? Como as duas nações entrariam nesse possível confronto armado? Eu sou o Bombinha e vamos juntos em mais um vídeo do canal Fatos Desconhecidos. Se você gosta de assuntos geopolíticos, está no lugar certo. No vídeo de hoje, falaremos sobre uma possível guerra entre duas grandes potências. Como os Estados Unidos vão responder se a China invadir Taiwan? Taiwan é um território localizado bem próximo à China e considerado como parte integrante da República Popular da China, mas sempre desfrutou de grande liberdade e autonomia política e econômica. No início, foi fundada por conta do exílio de opositores ao governo chinês. Atualmente, a China tem demonstrado interesse em intervir nessa autonomia. Uma invasão chinesa ocorreria em 2 a 3 semanas na primavera ou no verão, quando as marés são favoráveis. As forças chinesas poderiam desembarcar apenas em algumas praias específicas, aquelas que aguentariam as forças de infantaria e os diversos veículos. Entretanto, é claro que esses locais já são extremamente bem protegidos. Uma invasão demora meses para ser preparada e, por isso, Taiwan teria tempo o suficiente para colocar minas nos mares ao redor da ilha. Até mesmo sem os Estados Unidos, seria difícil que a China vencesse sem grandes dificuldades. Isso porque Taiwan está em uma posição estrategicamente superior, o que faz com que forças menos numerosas consigam defender o território de tropas inimigas muito maiores. No caso da entrada dos Estados Unidos, certamente responderiam pelo mar e pelo céu, já que as forças terrestres não têm como chegar em uma ilha que fica tão distante do território americano. O máximo que poderia acontecer seria algumas forças da Marinha e do Exército ficarem em ilhas menores ao redor para ajudar na defesa contra a China. Um primeiro passo bastante possível para o país de Joe Biden seria enviar submarinos para naufragar embarcações chinesas. A força bélica chinesa anti-submarina têm suas falhas, e as forças subaquáticas dos Estados Unidos são extremamente competentes em permanecerem bem escondidas. Esse serviço silencioso teria a missão de emboscar embarcações chinesas que tentassem navegar perto de Taiwan. Tanto navios de transporte de tropas quanto de suporte seriam o foco dos submarinos. Baixas aconteceriam dos dois lados, mas as chinesas seriam consideravelmente maiores. No norte, um pouco ao sul da península russa de Kamchatka, um único submarino atacaria o encanamento de petróleo que conecta a Rússia e a China. Assim, a única opção para o combustível chegar ao país seria por terra. O suprimento chinês cairia drasticamente com esse ataque. Sabia que a marinha da China pode ser a maior do mundo? Entretanto, grande parte dessa marinha é composta por barcos pequenos, e isso dificulta a capacidade chinesa longe de seus próprios territórios. O país tentou reverter essa situação criando ilhas artificiais no mar da China Meridional. Esses locais são como campos flutuantes, recheados com mísseis de longa distância e aeronaves de ataque. Porém, é impossível fazer o suficiente com essas ilhas artificiais para proteger todo o comércio marinho chinês. Qualquer navio de fornecimento de petróleo teria que passar pelo Mar Árabe e pelo Oceano Índico, o que facilitaria muito para os Estados Unidos simplesmente barrar qualquer forma de suprimento destinado ao território chinês. As forças navais estadunidenses chegariam a esses locais antes mesmo que o conflito realmente começasse. Navios de guerra ficariam no Golfo de Omã para barrar o petróleo. Já no leste, a frota estadunidense do Pacífico teria a missão de expulsar os navios chineses do Estreito de Malaca. Esse embargo traria fortes consequências energéticas e econômicas para a China, que receberia apenas o combustível da Rússia por terra. Os Estados Unidos poderiam recorrer ao avião bombardeiro furtivo B-2 para, no norte da Índia, bombardear também essas conexões. Inclusive, o relacionamento entre China e Índia não é dos melhores, o que torna plausível o país permitir forças aéreas estadunidenses por lá. Na verdade, esse embargo forçado é um dos grandes motivos pelos quais a China ainda não invadiu Taiwan.
seria possível vencer o conflito quase que de maneira apenas econômica, deixando as forças aéreas de lado. Caso elas entrassem em ação, seria apenas para eliminar parte da força bélica chinesa como prevenção a um outro conflito futuro. As aeronaves poderiam partir tanto da Coreia do Sul quanto do Japão e chegar a Taiwan com a ajuda de aviões tanque. Além disso, com porta-aviões no Pacífico, os aviadores da Marinha dos Estados Unidos seriam a linha de frente da guerra. O problema seria o grave perigo que os porta-aviões estariam correndo, visto que seria um grande foco dos mísseis balísticos chineses. Por isso, os americanos estão desenvolvendo novas aeronaves com uma distância de combate muito maior que a das anteriores. Já nos dias atuais, a Marinha está desenvolvendo um drone-avião-tanque que acompanharia os pilotos e sairia antes de entrar na distância de combate. Alguns porta-aviões também possuem sistemas de defesa com mísseis SM-3, que interceptam os mísseis balísticos antes mesmo de entrarem na atmosfera da Terra. Ainda por cima, os próprios navios são muito rápidos para garantir a própria segurança, atingindo 56 km por hora no mar. É claro que, secretamente, devem atingir velocidades muito maiores se necessário, mas o governo não divulga todas essas informações. O navio pode mudar sua posição com essa velocidade. Assim, o míssil, que está vindo de muito longe, chega na coordenada alvo errada, tornando o disparo completamente inútil. A fim de contornar essa situação, essas munições de longo alcance usam variadas formas de detecção através de drones, sensores marinhos e satélites. Cada uma dessas ferramentas se liga uma à outra, formando uma longa corrente de morte. Mas será que essas correntes chinesas ainda se manteriam frente a uma hostilidade estadunidense? Ainda por cima, os Estados Unidos podem preferir embarcações menores e ainda mais rápidas, que seriam menos vulneráveis a grandes danos em um único ataque. Falando agora de aviões, a China enfrentaria provavelmente as forças aéreas mais avançadas do mundo. Porém, Xi Jinping tem um míssil que cobre uma distância maior do que o dos Estados Unidos. PL-15 alcança maiores distâncias que o estadunidense AIM-120D. Isso dá uma vantagem para os chineses no caso de uma situação de competição sobre quem atira primeiro. No entanto, os Estados Unidos querem mudar isso e estão criando o AIM-260. O objetivo é que ele alcance até 300 quilômetros de distância. Só que para atingir as aeronaves estadunidenses, primeiro a China precisaria encontrá-las. Mais provável é que fossem enviados os caças F-35 e F-22, que são furtivos e só seriam detectados quando já estivessem a 56 quilômetros de distância. Ou seja, não teria tempo para atingi-los com os mísseis de longa distância. Os chineses só saberiam dos caças depois de eles já terem aberto fogo. Só que voar com furtividade tem um problema: a capacidade. O F-35, em modo furtivo, leva apenas 4 mísseis AIM-120 e 2 mísseis Sidewinders. Isso é um problema, já que a China vai mandar incontáveis aeronaves para combater os Estados Unidos, que terá essa pouca munição para derrubar os chineses. Os caças podem até derrubar a linha de frente chinesa, mas não vão conseguir penetrar muito as linhas inimigas e muito menos abater os bombardeiros. Para fazer isso, teriam que voar em modo de ataque mesmo, deixando de lado a natureza furtiva e enchendo as aeronaves de mísseis. A China tem também seus próprios aviões furtivos, como um Chengdu J-20, só que ele usa materiais inferiores para absorver os radares, o que o torna um pouco menos efetivo que os caças mais avançados russos e estadunidenses. Mesmo assim, continuam sendo furtivos e seriam de grande perigo para os aviões de suporte inimigos. Ainda por cima, estariam operando perto do próprio território e das próprias bases aéreas e navais. Uma batalha aérea contínua provavelmente seria vencida pelos Estados Unidos, mas não sem perder muitos recursos, incluindo vários caças de última geração, como o F-35 e o F-22. A China tentaria derrotar os americanos não militarmente, e sim através da pressão popular. O povo estadunidense já gastou muito sua paciência com outras campanhas militares no Oriente, que deram grandes prejuízos para os Estados Unidos. Mesmo que não fossem ameaçados diretamente, os estadunidenses se zangariam com as baixas, desperdícios, pressionando o governo para encerrar o conflito. A defesa de Taiwan é importante para reafirmar o domínio dos Estados Unidos no Pacífico, mas também por causa da produção de microchips e outros componentes de computadores no local. Se a China dominar
dominar esse produto, aumentará ainda mais sua influência e capacidade de chantagem para com todos os outros países do mundo, incluindo os Estados Unidos. Por isso que até mesmo alguns países da Europa se mostraram favoráveis à defesa de Taiwan contra a China. Imagine se tornar inimigo do país que tem grande controle sobre os produtos mais necessários para a tecnologia. Bom, felizmente para Taiwan, a guerra na Ucrânia freou bastante as ações invasoras. O Ocidente respondeu tão duramente que a China não quer ser mais um dos párias do mundo, ainda mais em um momento complexo economicamente. Você acha que os Estados Unidos entrariam mesmo nessa guerra? Quem você acha que venceria? Muito obrigado pela audiência e companhia. Não esqueça do like e da inscrição. Até breve!